Vamos falar hoje, no vídeo de hoje, sobre o treinamento dos jogadores. Cada um dos 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo Sub-20 em Blue Lock recebeu um treinamento especial e eu vou comentar nesse vídeo separado aqui para facilitar vocês a encontrarem o conteúdo, o que cada treinamento pode interferir nos jogadores. Então, se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo. Checa a descrição, tá, rapaziada? Porque na descrição tem mangás em promoção, um grupo de WhatsApp dos membros e redes sociais para vocês me chamarem para conversar por lá, beleza? Então, rapaziada, eu vou comentar um pouco. Certamente tem algumas coisas que eu posso não acertar e vocês podem meio que colocar aí nos comentários a sua opinião sobre, e também até o efeito desse treinamento nos jogadores, belezinha? Então, vamos lá, rapaziada, porque nós temos o início desse treinamento começando lá no capítulo 304, que é o capítulo da outra semana, não dessa. E o primeiro a ganhar esse treinamento é Izag Oit. O Izag, ele acabou recebendo uma caixa recheada de CDs de lances de futebol, mas lances de futebol a nível profissional, como lances do Kaká no Milan, do Ronaldo Fenômeno na seleção brasileira, final de Eurocopa e muito mais. Qual que é a ideia do ego aqui para o Izag? É fazer com que o Izag aprenda um pouco mais sobre os momentos de impacto dentro do jogo. Os momentos onde ele pode atuar como o Game Changer, que é mais ou menos o que aconteceu ali no jogo contra o Ubers. Um momento onde ele pode, com um chute, com um domínio, com um passe, ele pode acabar mudando a dinâmica de um jogo. Certamente, ainda, pra gente, resta saber o que é aquela passagem de avião do Izag, que o Izag recebeu junto de toda essa caixa de treinamento, beleza? E o próximo a ganhar destaque é o Battle. O Battle, ele vai treinar ali no futebol americano, junto de uma universidade. Na minha visão, o Battle, ele vai trabalhar arrancada, explosão e até mesmo a resistência de contato. O Battle vai ser um jogador muito marcado em campo, e futebol é um esporte de contato. O Battle, ele vai ter que saber o que ele vai fazer quando ele estiver sob contato com algum zagueiro, e até mesmo como ele vai se livrar desse contato, ou até mesmo não ter esse contato, com arrancada, com drible ali num curto espaço, e enfim, eu acredito que vai estar ligado a isso, tá? Porque o futebol americano, ele tem essa ideia de contato, e um contato do futebol americano não é falta, diferente do futebol. Então o Battle vai ter que entender como se livrar desse contato, ou até mesmo como resistir a esse contato. Quando tiver alguém marcando ele corporalmente, o que o Battle vai fazer? E tudo isso também requer explosão física e até mesmo velocidade. Tudo isso vai ser treinado no futebol americano pelo Battle Shoei. Agora nós temos o Bátira. O Bátira, ele vai melhorar seus dribles sendo professor do primário. Imagina você tendo que meio que se livrar ali, ou se entender com 8, 9, 10 crianças no primário, com fôlego altíssimo, com uma resistência à brincadeira altíssima. As crianças vão pirraçar o Bátira e o Bátira vai ter que se livrar dessas crianças de alguma forma. E com certeza, os dribles do Bátira, que já melhoraram com a Liga Neo Egoish, vão ficar ainda melhores, e o Bátira vai ficar ainda mais criativo treinando com essas crianças. E a ideia é muito interessante, porque o Bátira vai estar sozinho, né? Ele não vai ter um time pra, tipo assim, driblou um, tocou, passou e recebeu livre. Não. Ele vai ter que se livrar de 5, 6, 7 crianças de forma sozinha, de forma independente, individual. E isso eu acho que pode ajudar o Bátira a melhorar ainda mais. E agora o treinamento do Shigiri. O Shigiri, ele tem um tipo de corrida que demanda dele uma resistência maior, porque o Shigiri não é explosão, é a manutenção da velocidade. E certamente, com já os aprimoramentos que ele teve na Liga Neo Egoish, o Shigiri vai ficar ainda melhor, porque agora ele tem um corpo mais bem preparado para aguentar a corrida. E agora resta ele aguentar ainda mais tempo uma velocidade na corrida. E com natação ele vai conseguir melhorar a condição cardiovascular dele, melhorando a força e a resistência dessa corrida, fazendo com que a corrida seja ainda mais eficaz e duradoura. Ele vai conseguir manter uma velocidade alta por mais tempo, e isso é bem legal. E o Kunigami, rapaziada, o Kunigami tá dando porrada em todo mundo e ele tá treinando pra bater no Shidou. Não, brincadeira, e o Shidou também tem uma parada bem interessante aqui vindo por ele. O Kunigami, ele tá treinando luta. Acho que é boxe, tá, rapaziada? Pode não ser, mas eu acho que é boxe. Mas a ideia da luta é o Kunigami conhecer mais o seu corpo. Por quê?
O Kunigami, ele sofreu uma mudança muito drástica por conta das provas que ele passou do Wildcard. E essa mudança requer que o Kunigami conheça mais o seu corpo. E nada mais justo que ele lutar para de fato conhecer os seus limites e até mesmo a sua consciência corporal ali. Fisicamente, ele entender até onde ele é capaz de ir. E outra, a luta vai proporcionar também mais resistência pro Kunigami, porque o Kunigami, ele teve um grande destaque no jogo contra o PXG, mas até onde foi esse destaque? Foi até onde ele conseguiu resistir. Quando ele cansou, o Shidou voltou a ganhar destaque, e é isso que não pode acontecer. O Kunigami, ele tem que melhorar essa resistência. Então vem o treinamento de luta. E agora nós temos o Shidou, cara, o Shidou que tipo assim, nem o ego sabe o que faz com o Shidou, e meio que tipo assim, faz o que você quiser, irmão. Faz o que você quiser aí que a gente paga. Mas eu acho que isso é legal porque o Shidou, ele tem essa ideia de momentos marcantes, né? Que são as explosões que o Shidou fala. E pro Shidou correr atrás desses momentos marcantes de um jogo, o Shidou, ele quer fazer gol. E vem aquela dopamina, aquela adrenalina, aquela sensação de prazer de fazer gol. E o que dá essa sensação de prazer pro Shidou? É ele fazer o que ele quer, é ele fazer o que ele gosta. Então o ego talvez tenha proporcionado isso pra ele conseguir dentro de campo encontrar de fato a sua sensação de adrenalina, a sua sensação de adrenalina que vai gerar prazer para ele. Eu acho isso bem legal e isso tem a ver sim com o fluxo do Shidou. E o ego quer o Shidou dentro desse fluxo o tempo todo, porque sabe que o Shidou é um jogador extremamente impactante. E nós temos agora Itoshi-rin. O Itoshi-rin tá meditando. Já é algo que ele faz, só que eu acho que ele tá indo além na meditação, porque durante a meditação tem um velho batendo nele, durante a meditação, tem um velho irritando ele. E essa que é a ideia, é o Itoshi-rin controlar a raiva, porque o fluxo dele não pode ser só focado na raiva. Ele precisa tentar manter a racionalidade para ele conseguir jogar o que ele joga sem o fluxo, porque sem o fluxo ele é um jogador muito inteligente dentro de campo, ele trabalha a bola com muitas pessoas. É aquilo que eu venho falando do Itoshi-rin há um tempo, né? O Itoshi-rin, ele falhou em alguns momentos e a falha dele é não tocar a bola pro Shidou, entende? Então, tudo isso entra nessa questão de falta de raciocínio durante o fluxo, porque ele tá tomado pela raiva, tomado pelo ódio, e é isso que o Itoshi-rin tem que controlar durante esse treinamento. E agora nós temos o soldado especial do Blue Lock, que é o Mikajireu. O ego, ele quer que o Mikajireu copie os 22 jogadores remanescentes do Blue Lock, e que ele meio que se torne o mestre da cópia do Blue Lock e se torne o soldado especial. Talvez uma carta coringa que o ego vai utilizar durante as partidas, podendo utilizar o Mikajireu tanto defensivamente quanto ofensivamente com muita qualidade. A questão é que ele copia até os goleiros, né? Isso que me veio à mente aqui, não sei se podemos ter algumas surpresas. Mas o Mikajireu, além disso, ele vai treinar de fato as cópias, né? A habilidade de cópia dele, a eficácia dessa habilidade. E certamente ele pode trazer jogadores que podem não participar da Copa do Mundo, como por exemplo Itoshi Sai, Nagi Seishiro e outros jogadores que passaram pelo Blue Lock. E o Mikajireu, ele pode acabar trazendo essas habilidades desses jogadores que estão fora de volta ali pra dentro do projeto. Muito interessante. E o Ureu, cara, eu sempre bato nessa tecla, né, que o Ureu, ele pode se tornar um jogador muito OP por conta justamente dessa habilidade de cópia. E ele é um jogador muito bom tecnicamente falando, por conta de todo o treinamento que ele teve ali, que a gente pode ver, acho que na novel dele. De qualquer forma, eu tô bastante ansioso para ver como que o Ureu vai se comportar e como que o Ureu vai meio que mostrar isso nos jogos. E o próprio Lobo Branco, ele fala essa parada do Ureu copiar os jogadores meio que numa versão ultrapassada no grupo do WhatsApp dos membros, né? E eu concordo com o Lobo Branco, mas eu entendo essa parada que o ego quer fazer com ele. Por quê? Porque o ego, ele quer meio que dar uma base pro Ureu copiar. Não necessariamente ele copiar de fato o jogador, mas é uma base pra ele. Pra ele já ficar preparado pra ele conseguir copiar até mesmo a evolução, os novos jogadores que eles estão meio que se tornando. Isso eu acho bem legal. E agora a gente tem várias imagens ali de jogadores treinando especificamente, né? Eu confesso que eu não sei de alguns. Por exemplo, o Karazu,
ele tá treinando corrida, ele tá aprimorando o físico dele, a condição física dele. Mas eu não acho que o principal objetivo do cara azul seja essa, tá? Eu acho que tem algo além e eu confesso que eu não sei. O Otoya, eu acredito que ele tá treinando visão periférica para melhorar a habilidade dele de atuar nos pontos cegos. O Raichu tá treinando luta. E treinando luta, o Raichu vai aumentar a resistência dele, vai permitir com que ele controle melhor o adversário que vai entrar em contato com ele dentro ali do jogo e vai permitir com que ele consiga entender melhor o seu corpo. O Kiora, ele tá praticando parkour. Isso também eu não sei de fato ao certo o que pode acontecer, mas talvez para melhorar o combo das suas habilidades durante o jogo, que é uma habilidade de breakdance, de ultrapassar obstáculos e tudo mais. Eu acredito que o Kiora ele pode estar trabalhando em cima disso. Kurona, ele tá correndo com um cachorro e eu acredito que essa atividade não é de fato para aumentar a condição física dele, ou não é o principal objetivo aumentar a condição física dele. A ideia é ele conseguir acompanhar o ritmo de algum companheiro, e nada melhor do que você treinar com um cachorro, que consegue ter um vigor, uma velocidade maior que a de um ser humano. Então o cachorro, talvez bem treinado, ele consiga ali meio que treinar essa habilidade dele de acompanhar os jogadores aliados num curto espaço de atuação e conseguir se movimentar a ponto de favorecer o estilo de jogo dos seus companheiros. Nós temos Aryujubei treinando luta. Eu acredito que seja judô, algo muito próximo a judô, karatê, enfim. E tudo isso vai permitir com que o Aryujubei consiga reter melhor os adversários, controlar melhor os adversários. Além disso, ele vai conseguir aprimorar suas habilidades físicas, suas capacidades físicas e de envergadura, coisa que já são bem elevada. Essas duas capacidades dele já são algo bem elevado do Aryujubei, algo que dá destaque para ele dentro do Blue Lock. O Nanase está treinando ambidestria. Nos spoilers eu não tava ligado disso, mas o Nanase tá treinando ambidestria, isso é bem legal, porque o Nanase ele tem que praticar isso e é o que se destaca pra ele. O Sendori tá praticando tiro, que pode estar ligado à furtividade e paciência. Tudo isso para que ele consiga entender o melhor momento para agir dentro de campo com o atacante da sobra, já que ele ganhou o destaque quando ele virou a sombra de um atacante mais fixo, como Battle e Shidou. Battle no Ubers e Shidou na seleção sub-20. Agora nós mudamos e nós temos o Nico, por exemplo, aprimorando o físico dele, porque o Nico ele vai ser um zagueiro e ele precisa melhorar esse físico, já que ele vai entrar sempre em contato com os demais jogadores. O Hiyori, meio que ele pode estar passando por um treinamento muito similar ao do Izagi, que é a questão de observar e não de fato treinar algo físico. O Fukaku, cara, o Fukaku eu ainda tenho minhas dúvidas, mas o Fukaku pra mim ele tá desenvolvendo resistência e paciência em um ambiente ruim, que é justamente um ambiente talvez de pênaltis, que o Fukaku ele vai estar desenvolvendo características de um bom pegador de pênalti. Que o goleiro bom, pegador de pênalti, ele precisa ter a paciência de sair no último momento e não deixar o atacante prever para que lado ele vai. Então eu acredito que o Fukaku esteja trabalhando isso. O Gagamaru tá treinando os reflexos dele. O Aiko, ele tá estudando livros de gerenciamento esportivo, talvez pro Ego usá-lo como capitão e até mesmo para ajudar o Aiko a gerenciar o time ali. O Aiko ele tem muito disso e acredito que o Ego vai querer melhorar todas essas questões. Vocês falaram que o Yukimiya tá treinando Kendo, e é bem legal e faz bastante sentido, porque o Kendo é uma arte de esgrima que foca em atacar os adversários no ponto correto e não desperdiçar golpes. E é justamente isso que o Yukimiya precisa fazer. Ele não pode desperdiçar os movimentos dele, ele tem que ser preciso e letal, e é justamente isso que ele vai aprender durante esses treinamentos para não de fato desgastar ele. E o último, mas não menos importante, é o Zantetsu, que ele tá treinando corrida de arrancada, explosão física, para ele conseguir correr, porque diferente do Shigiri, que trabalha na manutenção da velocidade, o Zantetsu tem como destaque a velocidade explosiva, a arrancada, e é isso que ele vai aprimorar. Gostaram de todos esses treinamentos? Não sei se vocês curtiram desses métodos, mas eu achei muito da hora e comenta aí se vocês entenderam algo diferente da minha visão e deixa aí de fato nos comentários o que vocês entenderam. Belezinha? Tamo junto e é nóis. Fui!